Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar o seguinte: Jesus é Deus? Bem, vocês puderam perceber que algumas vezes eu falei em Jesus, outras eu falei em Deus, mas será que eles são a mesma pessoa? Aliás, será que Deus é uma pessoa? Olha, no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, nós iremos encontrar a seguinte definição: Deus é inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Tudo o que existe tem uma causa. Coisas, seres, mundos constituem o universo. Tudo isso que existe no universo é um efeito inteligente. E todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A essa causa inteligente de tudo o que existe, chamamos de Deus. Não devemos perguntar quem é Deus, porque se fizermos isso, estaremos imaginando Deus como uma pessoa, e ele não é uma pessoa. Algumas religiões representaram Deus como uma figura humana, dando a ele a imagem de um idoso com longas barbas brancas. Mas isso foi para que imprimíssemos a imagem, a ideia de um pai amoroso. Por isso, devemos sempre perguntar: que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas. João, no capítulo 4, parágrafo 12 do seu evangelho, disse que ninguém jamais viu a Deus. E perguntaram o porquê. E foi quando ele respondeu que, conforme Jesus ensinou, ninguém nunca o viu porque Deus é espírito e, como tal, não pode ser percebido pelos sentidos comuns, materiais. Jesus, quando disse que Deus é espírito, ele estava se referindo ao fato de que não podemos ver Deus com os olhos do corpo, mas que se ele não se mostra aos olhos do corpo, ele se faz evidente por todas as suas obras e podemos senti-lo espiritualmente nas vibrações do seu infinito amor. Por ora, ainda é muito difícil para a gente falar sobre Deus, entender Deus, isso devido ao nosso atual estágio evolutivo, já que ainda estamos muito ligados às coisas deste mundo, como o ciúme, a inveja, o ódio, o orgulho, a vaidade. Mas o importante mesmo é que sintamos Deus como sendo nosso Pai Criador, um Pai bom e justo. E que esse conhecimento que temos sobre Ele venha nos auxiliar em todos os momentos, ajudando-nos a ter fé, força de vontade para agirmos em todas as situações da nossa vida. Tem coisa que a gente não explica, a gente sente. Pensem nisso. E Jesus? Quem foi Jesus? Kardec fez a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os imortais, aqueles que estavam se comunicando, responderam: Jesus. Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus já nos enviou para nos servir de guia e modelo. Agora reparem, quando Jesus disse que Deus é Espírito, ele estava se referindo ao fato de que não podemos vê-lo nem tocá-lo, mas podemos senti-lo espiritualmente em suas obras.
Esse é o sentido para Deus é espírito. Já aqui, quando responderam que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus já nos enviou, esse Espírito está no sentido de ser inteligente criado por Deus. Então, Jesus é um ser inteligente criado por Deus, o mais perfeito enviado a este mundo para nos servir de guia e modelo. Viram a diferença entre o Espírito de Deus lá no começo e o Espírito de Jesus aqui? Viram? Filho de Deus, Jesus é o nosso irmão mais velho, já que somos todos filhos de Deus. Consta que ele foi um hebreu, portanto um israelita, já que todos os hebreus descendiam de Jacó, também chamado Israel. Era judeu também, por ser da tribo de Judá, uma das 12 tribos que compunham aquele povo, já que Israel teve 12 filhos e assim formaram as 12 tribos de Israel. Jesus viveu há 2000 anos na Palestina, Antigo Oriente, atual Oriente Médio. Até os 30 anos, ele teve uma vida comum, isso para que os adversários do bem não impedissem a sua tarefa redentora. Mas temos conhecimento também que naquela época existia uma lei na Palestina que dizia que o homem não poderia falar em público antes dos 30 anos. Ele não tinha maturidade para isso. Portanto, acredita-se que realmente Jesus tinha 30 anos quando deu início ao seu ministério. Não se tem conhecimento de que ele tenha falado em público antes, a não ser aos 12 anos, quando se perdeu do pai e da mãe e o encontraram conversando com os doutores da lei lá no templo. Acredita-se também que o seu ministério tenha durado aproximadamente 3 anos. Vejam vocês, em 3 anos, apenas 3 anos aproximadamente, ele deixou tudo que nós estudamos até hoje. Maravilhoso, não é? E como Jesus seria fisicamente? Como que você está imaginando Jesus aí agora? Olha, muitas representações vêm sendo feitas quanto ao rosto e corpo de Jesus, mas não há nenhum documento válido que o comprove. Os apóstolos não se preocuparam em representar Jesus fisicamente, porque os grandes líderes espirituais não precisam ter beleza física. E o sudário de Turim? Ele não serve para nos ajudar a ter uma ideia de como seria o rosto de Jesus? Infelizmente, não. Já sabemos que o tecido, a peça de linho existente na Catedral de Turim desde 1398, foi fabricada em plena Idade Média, entre os anos de 1260 e 1390, portanto, depois da morte do corpo físico de Jesus. E quem foram os pais de Jesus? Jesus teve pai e mãe, então ele foi um homem como nós? Claro! Os pais de Jesus foram José e Maria, que, segundo Lucas, moravam em Nazaré de Galileia. José era um homem de alta linhagem, pertencia à tribo de Judá, sendo da casa e família do rei Davi. Quanto a Maria, os evangelistas não informaram de qual tribo ou família ela era descendente. Eram pobres, deduz-se dos relatos evangélicos, e José era carpinteiro de profissão. Ambos eram de elevado sentimento religioso e conduta exemplar. E teria sido virginal a concepção de Jesus? O que vocês acham? Nem Jesus, nem seus apóstolos, tampouco Paulo de Tarso, falam numa concepção miraculosa. Se tivesse sido uma concepção virginal, Jesus não seria filho de José, nem descendente de Davi. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Isso menospreza Jesus? Isso menospreza Maria?
Será que eles deixam de ter a importância que tem para nós só pelo fato de Jesus ter sido concebido de uma forma natural, igual a todos nós? Não, claro que não, não é? E onde nasceu Jesus? Mateus e Lucas afirmam que ele nasceu em Belém da Judéia. José e Maria teriam saído de Nazaré e foram para Belém por conta de um recenseamento, onde o imperador, com os dados coletados, aumentava os impostos. Bem, com isso, gente, nós podemos ver que não importa a aparência, a idade, onde ele nasceu, se ele foi concebido de forma natural ou não. Isso nada importa. O importante mesmo é a superioridade da doutrina que ele ensinou e ficou registrada no Evangelho. Isso é o mais importante. 2000 anos depois, nós estamos estudando e aprendendo com Jesus. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, não se encontrava menção de Jesus como sendo Deus. Mas, a partir do século IV, surgiu a ideia de fazer de Jesus Deus. Por quê? Foi nesse século IV que muitas ideias, deturpações, transformações foram inseridas no cristianismo. Então quiseram fazer de Jesus Deus, já que os outros povos tinham vários deuses para seguir, e os cristãos tinham apenas um carpinteiro para seguir. Não, nós não podemos seguir um carpinteiro. Os outros povos têm o deus da lua, o deus do sol, o deus do mar. E nós vamos seguir um carpinteiro? Não, nada disso. Repararam? Eles não viam o espírito, eles não viam as qualidades morais de Jesus, e sim a sua posição social. Que triste, não é? Por conta disso, resolveram então fazer de Jesus Deus. Mas olha, Deus é o Pai, o Criador, e Jesus é o Filho, nosso irmão mais velho. Gostaram? Espero que sim! Tirei essas informações dos livros Jesus, o Cristo e Iniciação ao Espiritismo, ambos de autoria de Terezinha Oliveira, palestrante do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Até uma próxima, coragem, fiquem com Deus. Tchau!